Oi, pessoal. Continuando o estudo, né, da nossa obrigação de restituir e o que acontece se o objeto se perder ou se deteriorar sem culpa do devedor antes da devolução, propriamente dito, agora nós vamos falar especificamente sobre a deterioração, que lembrando é a perda parcial, né? Sobrou uma parte do bem, o bem ainda tem utilidade, só que está desvalorizado porque estragou-se em parte, né? Então, o que acontece se eu pegar um bem emprestado, um imóvel alugado e estragar esse imóvel, né, parcialmente, desvalorizar? O que eu tenho que fazer se eu não tive culpa, né? Se isso aconteceu sem minha culpa. Então, vamos pegar um caso aqui. Dirce deveria restituir uma bicicleta para Clóvis no próximo mês. Mas Dirce perdeu o freio por defeito de fabricação da bicicleta, danificando em parte. Então, a Dirce não teve culpa. O objeto tinha um defeito de fabricação e colocou ela até como vítima da história, né? Ou seja, deteriorou-a sem sua culpa. O que Clóvis, que é o credor, tem direito aqui, tá bom? Então a gente faz aquela pergunta. A nossa Dirce, que é a devedora que deveria devolver o bem, ela teve culpa? A resposta é não. Então, defeito de fabricação, isso não dependia dela, então não teve culpa, não tem perdas e danos, já sei que o Clóvis não vai receber indenizações. Faço a segunda pergunta. Sobrou uma parte útil do bem? É deterioração, então a resposta é sim. Né? A bicicleta ainda existe, funciona, mas está deteriorada, está parcialmente estragada. Aqui eu vou precisar, pessoal, de uma interpretação de vocês no nosso esquema. Né? Nós vamos precisar ajustar o nosso esquema à figura da devolução, da restituição, certo? Presta bem atenção. Então, sobre uma parte útil do bem, resposta sim. A gente vai virar para o credor, que é o Clóvis, e perguntar: Clóvis, você quer a bicicleta de volta? Olha só como é que vai ser uma saída só. Se o Clóvis falar que não, então o Código Civil fala, então as partes voltam ao estado anterior. Como é que era o estado anterior? O Clóvis tinha a bicicleta, né? Então, antes do contrato, o Clóvis estava em posse, era dono da bicicleta, e se ele responder que não, ele vai voltar a ser dono da bicicleta, vai estar na posse da bicicleta do mesmo jeito. Então, isso aqui é meio inútil para ele. Se o Clóvis falar que sim, ele recebe a bicicleta de volta, danificada, e mais uma parte do preço que pagou. Só que em matéria de restituição, pessoal, não tem preço, não tem parte do preço. Ele não pagou nada, ele só emprestou o bem ou alugou o bem. Então ele não está comprando, ele não entregou dinheiro nenhum. Então essa parte aqui, ó, parte do que pagou, ele não pagou nada, não teve isso nesse tipo de contrato. Então a gente vai riscar do nosso esquema, certo? Então, ou seja, na questão da pergunta para o credor se ele quer ou não a bicicleta de volta, isso é chover no molhado. Se ele falar que sim ou que não, de qualquer forma ele vai receber a bicicleta de volta e mais nada, né? Entenderam o raciocínio? Então ele não entregou dinheiro. Nos outros casos que nós usamos esse esquema aqui, as pessoas tinham comprado bem. Então eu entreguei para o devedor dinheiro, né? Para o cara que me deve o objeto. Nesse caso aqui eu não entreguei dinheiro nenhum. Eu emprestei, o bem já é meu. Então não tem uma transferência aqui de propriedade. Então a gente percebe que a solução aqui vai ser a mesma, ele diga sim ou não. Então é receber o bem de volta e mais nada. É o único direito que ele tem. Então vamos esclarecer isso no esqueminha aqui. Tem o credor que alugou ou emprestou a moto para o devedor. E aí aqui nós temos a imagem do acidente, né? E brincadeira, né? Se sobrou alguma coisa dessa bicicleta, eu não sei, mas a moça aqui quase passou dessa para melhor, pelo amor de Deus. Mas enfim, então, desculpa, a nossa bicicleta agora está danificada. O que resta fazer, conforme o esquema que a gente analisou e que está aí no quadradinho de cima? A única coisa que o credor vai ter direito é receber o bem de volta. É a única opção que ele tem. Isso está lá no artigo 240
do Código Civil, se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, é o nosso caso aqui, receberá o credor, ou seja, vai receber a bicicleta, tal qual se ache com os estragos que a bicicleta tem, sem direito à indenização. Certo? Então, aluguei uma casa para o locatário, aconteceu algo lá, não foi culpa do locatário, um raio, uma enchente, certo? E ele tem que me devolver, eu vou receber a casa sem reparos, porque não foi culpa do locatário. Então, é isso que está na lei e vai ao encontro do nosso esqueminha aqui, certinho? Então, só essa partezinha do final aqui, recebe o bem, é que teve uma adaptação nossa, né? Uma questão de interpretação. Tudo certo então, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado então.